Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Teve no Flamengo na decisão, contra quem que foi a decisão? Independente aqui. Contra o Independente da Sul-Americana, teve aquela baita confusão, foguetório. Tiveram que mudar de hotel. Tiveram que mudar de hotel, deram hotel errado e foram para outro. Sabe, é desnecessário. Isso é muito antigo, gente. Isso é ultrapassado. Você acha que o jogador de futebol, a meia-noite, vai, 2 horas da manhã, tocou esse... Agora, o Flamengo chegou às 3 da manhã lá. 3 da manhã. Anteontem, não foi Anteontem. Esse é de ontem para hoje, certo? Aí esse baita foguetório é troco de nada. Não vai prejudicar o jogador do Flamengo. Porque o cara vai passar o dia dormindo. Jogador de futebol adora dormir. Adora dormir. Então é o seguinte, vai para 10 minutos, 15 minutos de foguetório. Na verdade, legal. Isso aí, Pascoal, é um pouco Aconteceu do que, nada. É uma prévia do ambiente que o Flamengo vai encontrar. Um ambiente de muita pressão mesmo, hostilidade, porque é um jogo decisivo para o Peñarol também. É uma decisão para o Peñarol, claro que é. O Peñarol precisa ganhar o jogo para não depender de ninguém, para não correr o risco de ser eliminado na primeira fase. Agora, tem um adicional que é a confusão que aconteceu aqui no Rio de Janeiro com torcedores do Peñarol, que foram presos, né? O clima... Eles foram presos porque agrediram transeúntes. O jeito falou, parecia que eles estavam passeando na praia e foram agredidos. É que eu quero continuar. Eles é que agrediram, né? Começaram uma confusão aqui. Houve uma confusão aqui entre Começaram por eles. Entre torcedores do Peñarol e do Flamengo na praia. Torcedores do Peñarol foram presos. Alguns foram agredidos na frente de policiais. Essas imagens circularam. Alguns torcedor do Flamengo que tá, não sei se está na UTI até hoje. Eu não estou tomando partido de nada. Não, mas se eu não puder mais falar, é bom. Eu não falo mais. Certinho, Flávio. Eu estou dizendo que isso que aconteceu aqui vai contribuir para o clima que vai ser encontrado lá. Vai ser um clima bem pesado nesse jogo de hoje, com certeza. Com certeza. Não estou aqui tomando partido de ninguém, não. Eu sou contra a violência sempre. Claro. Sempre. Mas você acha que o jogo, o Flamengo tem condições de sair classificado? O que eu acho, Pascoal, é que além de tudo isso, vocês desculpem minha voz, que eu estou vindo de uma... Você está um pouco gripado, é verdade. O Peñarol jogou aqui no Maracanã, com o Flamengo, e jogou muito bem. Ele ganhou o jogo, ganhou de 1-0, se defendendo muito, mas não foi na base do pontapé. Flamengo e Peñarol, semifinal antigo, né? da Mercosul. É final ou semifinal? Isso aí, se não me fala. Semifinal. E o pau quebrou. Mas isso faz tempo. Mas esse é no Estádio Centenário. Foi. Esse é no Estádio Centenário. Confusão, eu tô vendo se eu me acho ali. Eu tava nesse jogo, eu tô vendo se eu me vejo. Isso foi Mercosul. Não, mas o Pascoal, verdade seja dito. Os times uruguaios. O Júlio César é o goleiro. Os jogadores é o Klemer, o goleiro. Os jogadores invadem ali o túnel. Aquele é o túnel do Flamengo. Os jogadores do Peñarol invadiram o túnel do Flamengo. Depois vão sair uns 3 ou 4 ali, correndo no meio da confusão. Mas é que tá, Pascoal. Os times uruguaios, eles não são flor que se cheire. O Flamengo não pode entrar nesse jogo achando que ele só tem que jogar bola. O time do Flamengo precisa ser malandro hoje também. Precisa mesmo. O time do Flamengo precisa ser muito malandro. Porque se achar, vou entrar e vou pensar só em jogar bola, vai ser engolido pelo Peñarol. Mas isso não é só futebol, gente? Não é. Pascoal, aí tem uma guerra psicológica, por todo o contexto que foi envolvido já o primeiro jogo, briga fora do estádio, prisões de torcedores, etc e tal. Eles vão trazer isso aí para dentro de campo. Você pode ter certeza disso, Pascoal. Certeza. O time do Flamengo precisa fazer uma catimba, tem que provocar o adversário também, porque ele será provocado. Aí eu vou falar, mas isso depõe contra o futebol. O cacete, que depõe contra o futebol é ficar parado na fase de grupos. Só se faça justiça ao jogo daqui do Rio, que não teve dentro de campo, sim. No campo. Dentro de campo foi ok. Mas lá a chance de ter é grande. Sabe por que eu estou chamando a atenção para isso, mano? Desculpa eu te interromper. Imagina. É porque já tem um tempo aí que a gente... O senhor vai ter chamado muita atenção para esse fato. Em Libertadores, que a gente sempre fala de times argentinos, e tem um bom tempo que os times argentinos têm jogado bola só, né?
E isso tem feito com que os jogos sejam melhores e os times argentinos têm ganhado dos brasileiros no futebol. Porque eles sabem jogar bola. Porque sabem jogar Mas bola. eu acho que o Uruguai, é um pouco diferente. Eu acho que a questão comportamental do Uruguai ainda é um pouco pior do que o do Argentino. Eu se fosse o Flamengo, O argentino faria ainda é um time que o argentino ainda é um time que consegue aí com toque de bola, um futebol envolvente, aí consegue ainda avançar para algumas conquistas. O futebol uruguaio, a última vez inclusive que o Peñarol avançou foi naquela final que fez com o Santos em 2011. Já tem tempo. Desde 2011 o Peñarol não consegue avançar, Pascoal, para as oitavas de final da Copa Libertadores. Essa foi uma grande surpresa o Peñarol ganhar do Flamengo aqui, para mim. Isso é contra o Santos, final da Libertadores contra o Santos, isso aí? Isso foi na comemoração. Eles arrumam na comemoração qualquer coisa. Se não for durante o jogo, se não for durante o jogo, eles dão um jeitinho de arrumar depois. É história do Peñarol, ganhando. Peñarol Tipo de com o coisa. Botafogo aqui na Comebol também teve confusão quando o Botafogo foi campeão na Comebol, no Maracanã. 93? Não, eles arrumam e vão fazer de tudo só dizer o seguinte, hoje confusão, essa do Flamengo faz semifinal da Mercosul, essa do Santos. Se fosse o Flamengo, eu faria o que o Palmeiras fez naquele problema lá. Levaria segurança extra. Se depender da polícia de lá, esquece. Apanha todo mundo. Vai apanhar todo mundo. Vai sobrar bofetão pra gente aqui no Brasil. Segurança não pode entrar em campo, Sormani. Do Palmeiras tava um monte deles lá. Os seguranças do Palmeiras, eles entraram porque eles forçaram o portão e invadiram. Porque são figuras aí alheias ao jogo. Olha lá, o Edu da Silva tá lá. Não pode entrar então tem que fazer o seguinte: tem que levar esses caras, eles ficam lá de fora com aquele alicate que quebra cadeado. Que quebra cadeado. Porque o do Palmeiras eles empurraram e levaram no peito o portão. Exatamente. Se fosse o Flamengo, eu não iria de cara limpa? Não, imagina. Tanto que os seguranças do Palmeiras, naquela oportunidade, Sormani, foram os responsáveis por abrir o portão. Porque o portão estava fechado. Fizeram ali uma emboscada pro Palmeiras. Exatamente. Os caras iam tomar. Os caras podiam nem entrar no vestiário. Exato. Mas será que, gente, é um estádio novo, só 2 equipes brasileiras jogaram nesse estádio. Na inauguração teve o Atlético Paranaense e quebrou o pau, se não me falha a memória, na inauguração do estádio. Não. Na inauguração do estádio. Na inauguração do estádio. Foi na Miranda, na Arena da Baixada, quebrou o pau do Atlético, agora do Atlético Paranaense com o Peñarol. Esse jogo do Palmeiras, essa maluquice que a gente viu aí, o Felipe Melo só se defendeu. Eu continuo com a mesma impressão, ele só se defendeu. Ele ia ser massacrado, ele se defendeu. Teve o jogo contra o Atlético Paranaense, o Atlético ganhou de 4-0 lá na Copa Sul-Americana, deu aula de futebol nesse estádio aí. E eu acho que tem um estigma disso aí. É claro que o Flamengo precisa do empate, precisa do resultado, a gente compreende tudo isso, sabe que o time do Flamengo tem um formato de jogo, que é um formato de transição lenta no meio campo para frente, isso tudo pode atrair o time do Peñarol, a gente pode discutir taticamente o jogo, mas a gente não pode deixar de ver essas cenas e de lembrar esses acontecimentos contra o Peñarol. Agora, o que é mais lamentável, que o Flamengo hoje poderia jogar um amistoso lá, né? Poderia ter se garantido. Por culpa de quem? Poderia ter se garantido ou aqui no Maracanã, reconhecendo que o Flamengo teve 3 jogos em casa, meu senhor, para definir a classificação. Eu estou te dizendo, Pascoal, aquele jogo lá, perdeu o Gabriel expulso, segura o 0-0. Teria se classificado com antecedência no jogo contra o São José. Esse é o jogo da Arena da Baixada. Lá em Quito contra a LDU. Fez 1-0, faltou gás, faltou inteligência, faltou tudo para o Flamengo perder o jogo. O Flamengo hoje poderia estar jogando um amistoso em Montevidéu, classificado para as oitavas de final da Libertadores. Vai ter que jogar bola. Vai ter que ser malandro, como disse o Mano, vai ter que jogar bola, ser inteligente, porque os caras vão tentar ganhar de todas as formas possíveis. Mas intimidação ganha jogo? Claro, Pascoal. Intimidação ganha jogo. E Libertadores, o histórico da Libertadores nos mostra isso, Pascoal. O histórico da Libertadores nos mostra isso. É time que joga em casa, torcida inflamada, precisando time que tem uma torcida. O Peñarol precisa também do resultado, participante, né? Tudo mais. Pô, é duro. E eu estarei com o Fábio Sormani no jogo entre LDU e San José, caso o Flamengo não consiga o resultado, ele vai ter que torcer muito para o San José. Pelo menos mesmo empatar com a LDU. Se o San José empatar esse jogo, classificam os dois. O Flamengo e Peñarol, independentemente do aí vai saber quem vai ser o primeiro. Isso. Nos critérios de gols feitos e saldo de gols. LDU é muito grande, né? É grande. Eu acho muito difícil que a LDU perca o jogo. Mas é futebol, se o Flamengo entrar em campo essa noite, pensando no jogo da LDU com o São José, esperar o resultado dos outros, o Flamengo, inclusive, o time escalado pelo Flamengo é César, Pará,
o Léo Duarte, Rodrigo Caio e o René, o Cuejar e o Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Bruno Henrique, lá na frente o Gabriel. É o time titular. É o time titular. time titular, exato. Agora, Menos o César, né? O César que é menos o César. Agora, mas que é um baita não goleiro. valeria a pena você mexer nesse time? Como o São Paulo fez contra o Grêmio em Porto Alegre? Eu acho muito arriscado, senhor Mani. Não, mas se você teve uma semana para treinar. Porque o jogo contra o São Paulo... Se prepara para esse jogo. Prepara para esse jogo. 3 zagueiros, não é no caso, por exemplo, não é o caso de colocar o Pires da Mota no lugar do Cuejar, ao lado do Cuejar, que é um cara demais de marcação, o Ronaldo também entrar. Gente, é um jogo, é estratégia. Você não pode ter engessado com o seu time o tempo inteiro. O São Paulo está mostrando isso o tempo inteiro, dirigindo o Santos. Ele vai mudando conforme o sabor do vento, o adversário. Às vezes o treinador tem que analisar o comportamento do adversário para saber se ele joga com mais um volante. Ou analisar a tabela, da necessidade também da tabela. É isso que eu tô falando. O São Paulo ele fala o tempo inteiro. Ele fala o tempo inteiro. Eu escalo o Santos de acordo com o meu adversário. Ele não tem aquela arrogância, não. Eu jogo assim e o adversário que se vire. Não, não é assim. Primeiro que o Flamengo vai jogar fora, contra o Peñarol, num ambiente hostil, estádio lotado. Vocês já viram aí o foguetório nessa madrugada. O Peñarol precisa da vitória para classificar. Se classificar, vai ganhar dinheiro. Os caras precisam de dinheiro também. O Peñarol não avança desde 2011, é uma fase de mata-mata. Exato, olha que coisa importante. Desde que foi vice-campeão da Libertadores com o Santos, nunca mais, nem sequer passou na fase de grupos. Quer dizer, é um tremendo jogo pro Peñarol. Então eu acho que Se não é um clubinho, né? Não, tem cinco Libertadores. E tem o terceiro maior vencedor de Libertadores. Exatamente. É o Independente, o Boca e o Peñarol. São os 3 maiores vencedores. Então eu acho que o Abel deveria ter pensado nesse jogo há 10 dias. Há 10 dias. Como eu vou jogar contra esses caras? E, inclusive, Sormani, uma outra informação que é importante aí para o Flamengo também, já que o Flamengo tem interesse no outro jogo do grupo, a LDU ela precisa vencer por 2 gols de diferença, em caso de empate aí do Flamengo e Peñarol, aí todo mundo iria para 10 pontos. Se a LDU fizer 2 gols de diferença no San José, a LDU tira o lugar do Peñarol, possivelmente. Por isso que o Peñarol... motivo pro Peñarol. Exatamente. Olha lá a pontuação do grupo. Mas se a LDU vencer por 1 gol de diferença e empatar o jogo Peñarol e Flamengo, o Peñarol e Flamengo passa. Nós estamos dizendo, a tendência é a vitória e tranquila da LDU sobre o São José. É isso. Pode ser, de repente, sabe como é que é futebol aqui? São José ganhou do Peñarol, por exemplo. Exatamente. São José ganhou 3-1 do Peñarol. E outro, São José tá eliminado de tudo, né? Mesmo que ele vença a LDU, ele não vai à Sul-Americana pelo saldo horroroso. Sim, mas ele tem que fazer, só se ele fizer 9 gols. Não, 10 não. Não. Cada gol que ele faz na LDU, você tira um gol da LDU, você só um pra você. Não, menos 4-0 vai dar. 5-0 daria. Gente, não vai acontecer. Não, claro. Não precisa fazer 10. 5 gols. Tá eliminado, virtualmente Se eliminado. o Flamengo voltar de Montevidéu eliminado, eu acho que o Abel não vai segurar essa pressão, não vai suportar essa pressão. Mas eu vou suportar essa pressão. Mas eu vou dizer um negócio, é a minha impressão, só o que eu tô achando. Pelos bastidores, pelos últimos acontecimentos, Pascoal, dentro dos bastidores do Flamengo. Tá, o Flamengo é o seguinte, ontem o Sormani falou a respeito disso. Não pode ser que o presidente pense uma coisa, um diretor pense outra, outro vice-presidente pense outra. Será que não? Não, eu imagino que isso não é produtivo. Também isso não é salutar. Porque o Sormani explicou muito bem. Eu vou trazer esse treinador aqui, é o Abel, tá bom? Mas eu acho que tinha que ser o Renato. Eu acho que não era o Renato. Tinha que continuar o Dorival Júnior, entendeu? Mas é o seguinte, você vai escolher o Abel? Então nós vamos juntos com o Abel. Esse negócio depois no meio do caminho, começar, eu acho que é o outro, esse aqui não deu, essa confusão passa para a arquibancada. E pode comprometer. O time ainda tem a Copa do Brasil, ainda tem o Campeonato Brasileiro, ainda pode, no caso de eliminação, ter uma Copa Sul-Americana. Você vai começar do zero. Eu também vejo por esse ponto de vista. A questão são os fatos. Tem Sul-Americana, se for desclassificado, tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana. O problema, essa pressão, ela se multiplica, Pascoal, pelo histórico do Flamengo e Libertadores. 15ª participação do Flamengo. Caso o time seja eliminado essa noite, será a 6ª eliminação. Não, você está muito agorento, cara. Na fase de grupo. Você está botando muito uruca. Só estou passando. Nossa, você está botando catiça no Flamengo. Que botando catiça? Você está botando catiça. Você está com... Poxa vida. Não. São duas coisas. O Flamengo tem todas as condições de se classificar.
todas as condições. Poderia já estar classificado. O time do Flamengo... Vai precisar jogar muito futebol, vai ter que ser muito inteligente. Você escutou a escalação que o Romano deu aqui? Time por time. O Flamengo é muito melhor que o do Penharol. Então. Time por time, esse é o problema. Não acho que a gente tem que analisar não individualmente. Você tem que analisar o conjunto. Acabamos de falar, o Penharol perdeu pro San José, gente. Será que a defesa do Penharol, a defesa do Penharol, nome por nome, é melhor que a do Flamengo? Ou é pior que a do Flamengo? Não, aí eu tô falando do meio pra frente. Tá bom, mas não, meio pra frente. Meio pra trás, tem que pegar. Sim. A defesa do Flamengo esse ano é horrorosa. É horrorosa. De quem? 5 gols em 24 jogos. De quem você tá falando? A defesa do Flamengo nesse ano é horrorosa. Não, aí Só não fala sofreu gols, acho que nos 2 jogos contra o Vasco. 25 jogos e 22 gols sofridos. Madureira, Volta Redonda e Cabo Frense. Eu acho difícil o Flamengo não sofrer gol hoje. Eu acho difícil. E se sofrer... E pro Penharol também é o jogo do ano, né? Jogo lá, os caras vão vir... Eles vão vir com um ímpeto pra cima do Flamengo. É o jogo do ano pra eles também, não é? Diego Alves fará falta, na sua visão? Pela César experiência? pegou contra o São Paulo, César é muito bom goleiro. Não, mas pela experiência. A experiência nessas horas pesa. Calma, Diego Alves, mas o César tem experiência em decisão com o Flamengo e Internacional, né? Ele é novinho. Mas não era do Penharol, não era de vida, entendeu? Ok, ele já fez partidas decisivas, não acho que vai falhar. Acho que pra ele não. Mas ele, por exemplo, ele falhou quando ele foi escalado pelo Rueda contra o próprio Independente, não foi? Não, o César não. Quem falhou foi o Thiago. O outro que deu uma rebatida. Isso, o outro. Não, o César não. César não. Não foi o César. Pelo contrário, ele entrou uma baita roubada e falou, chama. Agora, a experiência, ela não se expressa só na tua atuação técnica, ela se expressa na orientação aos seus zagueiros, e segurar um pouco. Na matreirice do futebol, né? O jogo matreiro, segurar, saber enrolar o jogo. Mas acho que o problema do Flamengo não é o goleiro, entendeu? Claro que não. Não será o goleiro o problema. O problema do Flamengo é o Penharol, hoje. Esse é o problema do Flamengo. Você não acredita O quê? no Flamengo? Não, acho que o Penharol classifica. Eu acho que o Penharol classifica? Não, acho que o Penharol ganha. Acho que o Penharol ganha o jogo e acho que o Flamengo não passa. Eu tô com o Silva. O Flamengo deixou escapar a chance de se classificar para a próxima fase da Libertadores no jogo contra a LDU lá, que era um jogo que dava tranquilamente para empatar. Não estou falando com o Fez 1 a 0. Segurar o empate aqui contra ainda sobre o César, Flávio. O César não é nenhum moleque, viu? O César tem 27 anos. Sim, mas... E pra quem não lembra, pegou aquele pênalti lá em Barranquilla. Ele não joga, ele não frequentemente não joga. Entendeu? Mas quando entra, resolve. Mas ele entra bem. Exatamente. É uma espécie de volta do Flamengo. É espécie de volta. Melhor tem menos tempo entra, disso. Quando entra, você fica despreocupado com ele. Só uma Quando coisinha. o Walter entra no gol do Corinthians, você não fica preocupado. Mas você prefere que jogue o Cássio? Não. Só uma Mas aí, coisinha. no caso, o meu titular... No seu caso, não. Pra mim, o titular seria o César. Só uma coisinha. Só me permitam. Tá educado, hein, Silvio? Não. Tá educado, eu gostei da sua educação. Esse programa não é assim, não. Ô, Pará, passe um jogo sem fazer uma lambança. Um joguinho. É o pedido é hoje. Arroz com feijão. Ó, é meio caminho andado, hein? Você sabe quem tá lá acompanhando? É meio caminho, isso que eu tô falando, Sabe é meio quem tá caminho andado pro Flamengo sair de lá acompanhando a das cabeças e pra delegação? outros Você também. sabe quem tá acompanhando? O convidado, o jogador convidado para acompanhar a delegação? Leandro. Leandro. Pelo amor peixe de Deus. frito. Não dá pra ele jogar, não? Já pensou? Não dá Leandro, pra ele jogar? eu disse ontem no Central Fox à noite, assim, se ele ficar 10 minutos conversando com o Pará, é capaz de parar pegar alguma coisa boa. Pelo amor de Tá Deus. imaginando que legal? Jogo aí nós termos É meio herói caminho inusitado. andado. Por exemplo, um Pará, um Ilharão. A cara do Silva. Porque, ó, tem Fecha no grandes Silva, que ele vai chances, falando, o ó, Silva vai... Tem grande chance, vamos lá. 44 do segundo tempo, 1-0 Penharol. Gol Do de quem? outro lado lá... Não, 1-0 Penharol. Cruzamento do Pará, gol do Ilharão, é Não, isso? vamos lá. 1-0 Penharol. No outro é jogo bola. lá tá 3-0 lá também. O San José tomando um escovado, o Flamengo ficando fora. Cruzamento dentro da área, bate-rebate, chega lá o Pará. Pau! 1-1. Eu quero ver o senhor vir aqui amanhã. Cruzamento do Ilharão e gol do Pará? Pode ser. Jesus, tem gente que não vem no programa no outro dia. Pode ser. Eu não vou falar nome, sabe que a gente não fala nome aqui, para não dedurar as pessoas, mas tem gente que não vem no programa. Você vem no programa? Amanhã eu não tô Na quinta você vem, não? Eu? Claro, trabalho na Se empresa. acontecer isso, Se eu não vier ao programa, eu tô demitido. Olha o retrospecto aí, ó. 5 jogos o Penharol já enfrentou o Flamengo na história. Ganhou 4 e perdeu 1. Justamente do quebra-pau da Mercosul. Não aconteceu nenhum empate, não são muitos confrontos, são confrontos muito são pequenos e espaçados. espaçados no tempo e tudo mais, mas o Penharol tem um retrospecto muito favorável, Por quê? né? E o Flamengo tem que ficar esperto, viu, Silva? Perdão. O Flamengo tem que ficar esperto, porque o jogo de lá
A chance da LDU ganhar e ganhar bem do São José é gigante, né? Sim, eu O acho Flamengo que não pode perder esse jogo. é muito complicado. Agora, o time do Peñarol não é um time ruim. Não. Não. Eu não é um disse time isso. rodado também. Eu não Isso disse quer que dizer, o Peñarol é ruim. Experiente. Pô, Eu só acho o Flamengo superior tecnicamente. Cebola Rodrigues é um Cebola experiente, Rodrigues. o Beatriz no Boca, do América do Boca. Sul. Olha lá, o que o Flavinho explicou está ali na arte, olha lá. Desculpa. Então. 5 jogos, 4 vitórias do Peñarol, 1 vitória do Flamengo e nenhum empate. Não é a sua camisa mística do Peñarol que vão entrar em campo hoje. O time tem qualidade. Eu só acho o Flamengo superior tecnicamente. Time por time, eu acho o Flamengo melhor. Agora, Só que você é quando eu capaz falo de do dizer Pará, que o time do Pascoal, Peñarol é mais, como é que eu vou dizer, mais Eu acho que é mais rodado, talhado, os caras são mais talhado experientes. nesse tipo de Mas tá, é uma missão dificílima para o Flamengo. É mais equilibrado. É possível, gente, é possível. lógico que é. Mas é uma missão que ficou muito complicada. O Flamengo se complicou. Nossa, você está muito pessimista. Só falei O Flamengo que é vai ganhar complicado. o jogo e vai passar. Tomara Eu não que tenho você nenhum. esteja- Nossa, tomara que você esteja engraçado, coberto de eu razão, não tenho Pascoal. nenhum temor a esse respeito. É mesmo? Não tenho. Não tem temor ao Não tenho Peñarol? nenhum temor a esse respeito. Eu Peñarol? não. Você tá tratando o Peñarol como se fosse que o Barcelona ontem. Aí Não, é a bola O Flamengo vai jogar com vários. Porque o Rafael, porque o Marcos Braz. O que você está falando? Aonde você? Mas da onde você está? Você não tem temor? deixa- Mas o senhor tá bem toda a hoje? torcida do Flamengo, a mídia, os jogadores, comissão técnica, tá todo mundo temeroso. Mas ele está Passar o jogo. tratando o Alguém Peñarol. tem que ter expectativa. Ele está tratando positiva. o Peñarol como Bala Juquinha, como Não, o time não. da Copa O da Bala Esquina. mistura é o meu Posso time. falar uma coisa? O Bala que pode mistura é ser o que meu até time. ofende o torcedor do Flamengo e você por tabela, porque você está tão confiante. Tô confiante, Eu sim. acho que o Flamengo se classificar hoje vai ser uma surpresa. Que isso, cara? O Flamengo O que é isso? O Flamengo surpresa se classificar? Para com isso. Os caras vão te xingar aí na internet e você vai ficar Tem nervoso. hoje aí. O Flamengo se classificar nesse grupo não era uma surpresa. Não deveria ser, claro. Flamengo e Peñarol, LDU. Se você pegar o grupo, o Flamengo era favorito no hoje. No grupo o Flamengo tem a mesma pontuação que o Peñarol. No jogo de hoje, Define hoje, Flávio. o Flamengo se classificar para mim vai ser uma coisa surpreendente. O Flamengo vai se classificar, não tem engraçado. Pode ser que se Vocês classifique. estão todos temerosos, não? Eu acho. Não, eu acho difícil, Aí mas é é engraçado, possível. aí Mas é A é chance possível. de o Flamengo não se classificar hoje é muito grande. Como o mundo é engraçado. Há 6 meses, quando eu falei do jogo do Grêmio com o River Plate, que eu falei, pô, o Grêmio, pelo resultado que fez fora, vai fazer um jogo protocolar em Buenos Aires e acabou levando a trauletada e todo mundo deitou os cabelos em mim. Jogo com razão. protocolar, hein? Eu vou botar aqui. Não, porque eu confiava muito no Grêmio. O senhor Oswaldo Pascoal só me faltou moer no açougue. Pegou lá me transformar em carne moída, em quibe. Merecido. O senhor hoje desdenha do Pera um pouquinho, Peñarol, deixa eu falar uma que é um coisinha pro clube senhor. gigantesco. É só uma- Ele não me preocupa. Veja como a história... Veja como a história corrobora. O Veja senhor como a história. está desdenhando do senhor. Peñarol. Veja como a o senhor história. desdenhou de mim. Veja como Então, a o senhor história deve ser corrobora transformado em amanhã, se o Peñarol ganhar o com o que eu Flamengo. disse. Com o que aconteceu no jogo do River contra o Grêmio? O Grêmio perdeu o jogo. Aí quem foi campeão do mundo? Do mundo? Da Libertadores. Da Libertadores? River Plate. Ah, então E- desculpa. Tá, não, Muda o assunto que você está falando besteira. Puxa, Paulo. Eu falando besteira? O senhor... O Peñarol, tratamos aqui, é um pentacampeão da América, um tricampeão do mundo, uma das histórias, se não uma história maior que de todos os clubes brasileiros. Tá falando Todos groselha. os clubes- Tá falando groselha. Não. Tá Quiçá falando groselha. empata. O Santos tem mais história que o Peñarol, talvez só o Santos aqui no Brasil. Em termos de títulos, São Paulo. Agora, o Peñarol seria um terceiro clube do Brasil em termos de história de títulos. Mas aqui no Brasil ele teria mais concorrência. Aqui no Brasil ele teria mais concorrência. Mas A gente sabe aí que no Uruguai também só tem mérito. Peñarol e Nacional. Não interessa, mas Justamente fez isso. A por gente onde? sabe que no Uruguai Só uma só tem coisinha. Peñarol. Na Mano, você Venezuela vai falar só tem o agora. Deportivo Só- Tátira também. Ô, meu senhor, Caracas, meu entendeu? O time tem olha que aqui pra fazer mim. por onde? Independentemente se ele Se participa. você for fazer uma lista dos 5 Dá uma olhadinha aqui pra mim. Dá uma olhadinha aqui pra mim. Pera um pouquinho. O Peñarol. Quais são os clubes que mais jogaram a Libertadores da América? Não interessa. Nacional e Peñarol, porque todo ano eles Tem estão... outros. Mas O Cerro é- Porteño também jogou. É o terceiro maior participante de Libertadores e nunca ganhou. Olímpia e Não tem Mas não nada dá a pra ver. comparar o Facincani. A Olímpia força não do tem futebol nada. paraguaio com a força do futebol uruguai e argentino. Não, claro que sim. Até por isso. O Olímpia até foi por isso você tem que tricampeão. levar em consideração os feitos do Peñarol. Exato. É. Exato. Você tem que levar em consideração. As potências
futebolísticas da América do Sul são Brasil, Argentina e Uruguai. Argentina e Uruguai até mais que a Argentina. O Uruguai só tem ali Nacional e Peñarol. Esses dois clubes têm que estar obrigatoriamente em toda edição de Libertadores. Tudo bem, só que... Quanto mais você disputar, mais chances você tem de ganhar. O Cerro Porteño participou bastante e não ganhou. Quanto mais você disputar, é isso que ele está falando. Tem times da Bolívia, ou do Uruguai, ou do Paraguai, ou do Chile, que também disputam tudo. Mas é isso que eu tô falando. Você não tem tantos times grandes. Mas entra naquele crivo de ser uma potência ou não. O Uruguai é uma potência, o Brasil é uma potência, então, mas é isso que acho que é isso que faz com que a gente tenha de valorizar ainda mais o Uruguai. É um país tão pequenininho. Exatamente. O que mais me chama a atenção de tudo isso do Uruguai é um país tão pequenininho.